Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Deixa eu começar com uma pergunta bem direta. Quantas vezes você já ficou tenso só de pensar em comer algo que não foi você que preparou? Perder o controle sobre como o alimento é feito, quem manipulou, quais os ingredientes entraram e se houver contaminação não é frescura e nem exagero. Isso muda completamente o nível de confiança da refeição. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Gabi, nutricionista, sou intolerante à lactose e com sensibilidade ao glúten não celíaca. E aqui a gente fala sobre restrição alimentar com base em fisiologia, comportamento e vida real. Hoje o vídeo é sobre o que realmente acontece no corpo e na cabeça quando você não tem o controle sobre o preparo do seu alimento. E por que isso gera tanto cansaço, ansiedade, mesmo quando é só uma refeição. A perda de controle sobre o preparo dos alimentos é um fator que gera estresse contínuo para quem possui restrições alimentares. Porque na prática, a pessoa deixa de conseguir prever como o corpo vai reagir após essa refeição. Não se trata apenas de não saber o que foi colocado na comida. Este cenário envolve múltiplas camadas, como o funcionamento do sistema digestivo, experiências anteriores de sintomas, percepção de risco e até mesmo o ambiente social onde a refeição acontece. Quando alguém já passou por episódios de dor, distensão abdominal, diarreia, mal-estar após comer algo inadequado, o cérebro registra aquela situação como potencial ameaça. Diante de um alimento cujo preparo ele é desconhecido, o sistema nervoso entra em um estado de vigilância antecipatória, uma espécie de alerta fisiológico. Esse alerta não é frescura, não é exagero psicológico, ele é um mecanismo adaptativo de proteção. O corpo está tentando evitar repetir uma experiência que anteriormente gerou um desconforto real. Na intolerância à lactose, a perda de controle sobre o preparo dos alimentos se torna particularmente relevante, porque a produção da enzima lactase ela varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas toleram pequenas quantidades de lactose sem sintomas, enquanto outras reagem mesmo com doses mínimas. Isso significa que o risco não funciona no modelo pode ou não pode, de forma absoluta. Existe o que chamamos de limiar individual de tolerância. Esse limiar depende de vários fatores simultâneos, como quantidade de lactose ingerida, tipo de alimento, se ele é líquido, sólido ou fermentado, presença de outros macronutrientes na refeição que retardam o esvaziamento gástrico, ou até mesmo a velocidade em que a refeição ela é consumida. Por exemplo, a mesma quantidade de lactose pode ser tolerada quando ingerida junto de uma refeição completa, mas gerar sintomas quando consumida de forma isolada. Quando a pessoa não sabe exatamente como o alimento foi preparado, se houve o uso de leite, manteiga, creme de leite ou derivados de leite, ela perde a capacidade de estimar se aquela ingestão diária vai ultrapassar o seu limiar pessoal. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, a perda do controle sobre o preparo dos alimentos é um pouco mais complexa, porque não existe um marcador diagnóstico único, e a fisiologia ainda está em investigação. As hipóteses atuais incluem ativação da imunidade inata, respostas a carboidratos fermentados, como os food maps. Isso significa que não é apenas o glúten isoladamente que pode gerar esses sintomas. Outros componentes do trigo, como o processo de preparo, também influenciam. Técnicas culinárias, tempo de fermentação e até mesmo a presença de ingredientes processados que podem modificar a carga potencialmente sintomática dessa refeição. Quando você não participa do preparo, a pessoa não sabe qual farinha foi utilizada, se houve alguma mistura de utensílios, se foram adicionados espessantes, molhos ou caldos com derivados de trigo, ou até mesmo qual foi esse método de preparo. Sem essas informações, torna-se impossível prever essa segurança da resposta do organismo. Portanto, a falta do controle sobre o preparo não é apenas uma questão de preferência pessoal. Ela produz essa capacidade de estimar o risco fisiológico de forma real. Esse desconhecimento ativa mecanismos de alerta do sistema nervoso e aumenta a chance de sintomas, tanto pela exposição alimentar, quanto pela antecipação de desconforto. Em resumo, essa previsibilidade do preparo não representa uma rigidez alimentar, representa uma ferramenta de manejo clínico que permite ajustar dose, contexto, estratégia para manter estabilidade digestiva. Quando o preparo de um alimento ele é imprevisível, ocorre um fenômeno pouco discutido fora da literatura,
que é o aumento da carga cognitiva durante a refeição. Essa carga cognitiva, de forma simples, é a quantidade de atenção mental que você precisa utilizar para executar uma tarefa. Para a maioria das pessoas, comer é uma atividade relativamente automática. Mas, para quem possui restrição alimentar e não conhece o modo de preparo, comer deixa de ser automático e passa a ser uma tarefa de monitoramento contínuo. Essa pessoa não está apenas mastigando e degustando. Ela está, ao mesmo tempo, avaliando possíveis ingredientes ocultos, lembrando experiências passadas, analisando sensações corporais e antecipando possíveis sintomas. Esse processo consome recursos mentais e mantém o cérebro em estado de alerta. Esse estado de alerta gera o que chamamos de hipervigilância introceptiva. Essa introcepção é a capacidade de perceber sinais internos do corpo, como distensão, movimento intestinal ou leve desconforto. Quando a atenção está excessivamente direcionada para essas sensações de introcepção, estímulos fisiológicos normais passam a ser percebidos com maior intensidade. Isso significa que pequenas quantidades de gases intestinais, que normalmente seriam ignorados, passam a ser percebidos como um inchaço relevante. Ou até mesmo uma contração intestinal discreta, ela pode ser interpretada como o início de uma cólica. O sintoma não está inventando, mas a percepção dele está amplificada pelo foco constante. Existe um mecanismo neurofisiológico claro para isso. Quanto mais o cérebro espera um sintoma, menor é o limiar para detectá-lo. Essa expectativa reduz o filtro sensorial e aumenta a sinalização entre o intestino e o sistema nervoso central. Outro fator que é frequentemente negligenciado é o impacto do contexto social sobre o funcionamento digestivo. Ambientes em que a pessoa se sente observada, julgada ou constrangida ativam uma via de resposta de estresse. Quando esse eixo ele é ativado, ocorre uma liberação de hormônios como o cortisol. Estes hormônios alteram diretamente o trato gastrointestinal. A motilidade intestinal pode acelerar ou até mesmo desacelerar. A secreção gástrica pode se modificar e a sensibilidade visceral ela aumenta. Na prática, isso significa que o alimento que seria tolerado em um ambiente seguro, como na sua própria casa, pode gerar sintomas quando consumidos em um restaurante, em um evento social, com uma tensão psicológica. Não é apenas o alimento, é o contexto fisiológico em que está sendo ingerido esse alimento. A necessidade de não parecer difícil também cria um conflito interno. A pessoa tenta se adaptar socialmente quando o corpo está em estado de alerta. Este conflito aumenta ainda mais a ativação autônoma e piora a tolerância digestiva. Um outro efeito concreto na falta do controle é a impossibilidade de aplicar estratégias compensatórias. Quem conhece sua própria tolerância geralmente ajusta a porção ingerida para permanecer abaixo do limiar sintomático. Também pode combinar alimentos com outros que retardam o esvaziamento gástrico, reduzindo essa carga intestinal. No caso da lactose, por exemplo, o uso estratégico da enzima lactase antes ou junto da refeição pode reduzir sintomas, mas essa decisão depende de saber se existe lactose, em qual quantidade aproximada e em qual momento será ingerida. Sem acesso a esse preparo, essas decisões deixam de ser possíveis. Existe ainda o risco pouco visível de contaminação cruzada. Utensílios que foram utilizados previamente com leite, manteiga ou creme de leite podem transferir pequenas quantidades residuais de leite para aquela preparação que teoricamente não teria leite. Para pessoas com limiar de tolerância baixo, essa quantidade aparentemente insignificante pode gerar sim sintomas. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, embora não haja o mesmo risco autoimune presente na doença celíaca, traços de trigo ou derivados ainda podem desencadear desconfortos em pessoas mais sensíveis. Portanto, a preocupação com utensílios compartilhados não é irracional. Ela é baseada em experiência fisiológica individual. Outro problema estrutural é a assimetria de informações. Quem prepara alimentos muitas das vezes acredita que tirar o leite resolve, mas utiliza manteiga, creme de leite ou queijo. Mas esses ingredientes ainda podem conter lactose. O mesmo ocorre com o trigo. Muitos molhos prontos, espessantes, caldos industrializados e temperos compostos frequentemente contêm derivados de que não são reconhecidos por quem não tem familiaridade com a leitura de rótulos.
Esta lacuna de conhecimento aumenta a probabilidade do erro não intencional. Ou seja, não existe má vontade, existe um desconhecimento. Quando episódios imprevisíveis se repetem, o cérebro aprende por associação. Se diferentes contextos sociais resultam em sintomas, esses contextos passam a ser percebidos como ameaçadores. Como consequência, a pessoa começa a evitar não apenas determinados alimentos, mas ambientes inteiros, como restaurantes, festas, viagens ou qualquer tipo de refeição coletiva. Esse padrão não surge de rigidez ou frescura, mas sim de aprendizagem baseada em consequências fisiológicas reais. Cada episódio de exposição incerta reforça essa expectativa de que algo dará errado. Com o tempo, essa expectativa molda o comportamento alimentar e social. Portanto, essa imprevisibilidade do preparo atua em múltiplos níveis simultaneamente. Ela aumenta a demanda cognitiva, amplifica a percepção corporal e ativa respostas hormonais de estresse, que impedem estratégias de manejo e elevam o risco de erros técnicos no preparo. O resultado final não é apenas um desconforto gastrointestinal pontual. É um ciclo em que a fisiologia, emoção e o ambiente se integram para reduzir a sensação de segurança alimentar. Entender esse processo é fundamental para interpretar o comportamento dessas pessoas com precisão clínica. O que exatamente pode parecer excesso de cautela, internamente é um sistema de autorregulação tentando manter uma estabilidade digestiva diante de variáveis que não estão sob o nosso controle. Existe um componente relacional importante quando falamos de alimentação em pessoas com restrição alimentar, que é a confiança. Comer algo preparado por outra pessoa significa, na prática, entregar parte do cuidado com o próprio corpo para terceiros. Esta delegação acontece em situações comuns, como refeições em família, restaurantes ou até mesmo eventos de trabalho. Para quem não possui a restrição, isso passa despercebido, mas para quem já teve sintomas relevantes após uma exposição alimentar inadequada, essa delegação envolve um risco real. A confiança deixa de ser apenas social e passa a ter consequências fisiológicas. Quando essa confiança falha repetidamente, por exemplo, quando alguém garante que um alimento não tem leite e depois surgem sintomas, o cérebro aprende que depender de preparo de terceiros pode resultar em dano, por mais que ainda reforçando a frase "não contém, tá seguro para você". Como resposta, você tende a assumir o controle cada vez mais sobre o que consome. Externamente, isso pode ser interpretado como exigência excessiva, rigidez ou até dificuldade social, mas na prática trata-se de um mecanismo de autoproteção, baseado em experiências anteriores verificáveis. Não é uma tentativa de controlar os outros, mas sim de reduzir a probabilidade de novos episódios de mal-estar com você mesmo. Um fator pouco discutido que contribui para essas falhas de confiança é chamada rotulagem informal. No cotidiano, as pessoas usam expressões simplificadas que não correspondem à realidade do alimento. Frases como "é só um pouquinho de manteiga", "relaxa, não tem leite, só queijo", revelam desconhecimento sobre a presença de lactose em derivados lácteos. A manteiga, o creme de leite e vários tipos de queijo ainda assim podem conter lactose em quantidades variáveis. Quando essa informação é comunicada de forma imprecisa, a pessoa com restrição precisa tomar decisões sem dados confiáveis. Isso transforma o momento da refeição em um processo de decisão sob incertezas. A pessoa, ela sabe que existe risco, mas não consegue quantificá-lo. Essa ausência de informação adequada aumenta tanto essa ansiedade quanto a probabilidade de exposição inadvertida. Vou contar algo que aconteceu comigo há um bom tempo atrás. Estava eu e minha mãe em casa e falamos: "Vamos comer temaki?" "Vamos sim." Então nós fomos para um aplicativo de comida, selecionamos o delivery próximo da nossa casa e na descrição, quando a gente decidiu qual temaki a gente queria, na descrição do meu temaki eu coloquei: "Não colocar queijo, sou intolerante à lactose." Gente, juro, este temaki chegou em casa. Eu aguada por aquilo. Na hora que eu abri, tinha cream cheese nos dois temakis. E então, minha mãe, ela liga para o estabelecimento, falando: "Olha, no pedido nós falamos para não colocar queijo."
e veio com cream cheese. E a moça do outro lado do telefone falou: sim, não vai queijo, só tem cream cheese. Gente, a falta de informação, ela é real. E nós, como intolerantes, principalmente intolerantes à lactose, que é o meu caso, precisamos detalhar de forma precisa o que a gente quer que faça a retirada do alimento naquela refeição. Então, nós falamos para a atendente que estava do outro lado da linha, dizendo que cream cheese também é um queijo e que esse queijo também vai lactose e que por eu ser intolerante eu não poderia consumir. No meu caso, o meu limiar de tolerância, ela permite até contaminação cruzada, mas o cream cheese ele estava misturado no salmão. Então não dava para fazer a retirada. Neste caso, eles enviaram um novo temaki para nós, sem o cream cheese. Ficou de aprendizado para o estabelecimento e ficou de aprendizado também para mim. Então, na próxima vez que eu efetivamente realizar uma solicitação de, por exemplo, outro temaki, eu já saberia como dialogar e passar a informação correta. Então hoje a minha comunicação é muito mais assertiva. E assim, foram anos passando por muitas coisas. Nossa, eu tenho história para dar e vender aqui. Outro aspecto relevante é o efeito acumulativo de pequenas exposições repetidas acima do limiar individual de tolerância. Mesmo quantidades aparentemente mínimas, quando ocorre uma frequência, podem gerar inflamação de baixo grau na mucosa intestinal. Além disso, pode ocorrer uma disbiose transitória, ou seja, um desequilíbrio temporário na microbiota intestinal. Este estado inflamatório leve e repetido tende a reduzir essa tolerância subsequente. O intestino ele fica sensível e aquilo que antes parecia tolerado passa a gerar sintomas, formando assim um ciclo de sensibilização funcional. Pequenas exposições aumentam essa sensibilidade, que por sua vez reduz o limiar de tolerância para exposições futuras. Portanto, a falta de controle não gera apenas episódios isolados de desconforto. Ela pode modificar o padrão de resposta do organismo ao longo do tempo. Existe ainda um fenômeno chamado antecipação sintomática condicionada. Quando a pessoa já espera que algo fará mal, o eixo do intestino e cérebro pode iniciar alterações antes mesmo da digestão ocorrer de fato. O sistema nervoso ele pode modificar a motilidade intestinal, aumentar essa sensibilidade visceral e alterar secreções digestivas. Isso não significa que o sistema esteja imaginando. Significa que o cérebro, baseado em memórias de experiências anteriores, está modulando a resposta fisiológica do trato gastrointestinal. Na prática, o intestino ele reage não apenas ao alimento, mas também à expectativa associada a ele. Portanto, confiança relacional, qualidade da informação sobre ingredientes e histórico de exposições anteriores influenciam diretamente a experiência digestiva. Quando essas variáveis falham repetidamente, o comportamento de maior controle não representa exagero. Ele representa uma tentativa biologicamente coerente de proteger a estabilidade intestinal e reduzir a probabilidade de novos episódios sintomáticos. Existe uma diferença importante e pouco discutida entre segurança alimentar objetiva e sensação subjetiva da segurança. Segurança objetiva significa que o alimento não contém componente que desencadeia sintomas ou está abaixo do limiar individual tolerável. Ou seja, analisando ingredientes, preparo e composição, aquele alimento seria fisiologicamente seguro para o consumo. Já a sensação subjetiva de segurança é a percepção interna de que aquele alimento não apresenta risco. Essa percepção depende de fatores como confiança de quem preparou, transparência sobre os ingredientes, experiências anteriores e contexto emocional no momento da refeição. Esses dois elementos nem sempre caminham juntos. É possível que um alimento seja tecnicamente adequado, mas ainda assim gere insegurança, porque a pessoa não acompanhou o preparo ou não tem certeza absoluta sobre os ingredientes. Quando isso acontece, o corpo não entra em estado de relaxamento digestivo pleno. A digestão eficiente depende de um predomínio do sistema nervoso, que é frequentemente chamado de estado de repouso digestivo. Se a pessoa está ansiosa ou em alerta, ocorre maior ativação do sistema simpático, que reduz secreções digestivas, altera a motilidade intestinal e aumenta a sensibilidade visceral. Ou seja, isso significa que, mesmo o alimento seguro pode gerar desconforto percebido se for consumido em um contexto de insegurança.
a experiência alimentar deixa de ser neutra e passa a ser monitorada constantemente. Este fenômeno ele é particularmente relevante em ambiente de trabalho. Muitas pessoas dependem de refeições coletivas, restaurantes por quilos, marmitas preparadas por terceiros ou cozinhas compartilhadas. Neste contexto, o controle direto sobre esses ingredientes e utensílios ele é limitado. Buffet, por exemplo, frequentemente utilizam os mesmos utensílios para diferentes preparações. Uma colher que foi usada para um prato de molho contendo leite pode ser colocada em outro alimento aparentemente seguro. Essa transferência pequena, chamada de contaminação cruzada, pode adicionar traços suficientes para gerar sintomas em pessoas mais sensíveis. Em marmitas compartilhadas, é comum que preparações diferentes sejam armazenadas próximas ou manipuladas na mesma superfície. Ingredientes escondidos, como creme de leite em purê ou farinha de trigo em molhos, também aumentam essa incerteza. Cozinhas coletivas no ambiente corporativo agravam esse cenário, porque não seguem, na maioria das vezes, protocolos estruturados para restrições, que não são alergias clássicas. Enquanto alergias alimentares costumam receber uma maior atenção formal, intolerantes ou pessoas que possuem sensibilidade são frequentemente tratadas como algo menos crítico. Não é verdade? A ausência de protocolos padronizados significa que não há regras claras sobre higienização de utensílios, separação de superfícies ou rotulagem detalhada de preparações. Isso aumenta a probabilidade de erro não intencional durante esse preparo. Essa combinação de falta de controle direto, comunicação incompleta e risco de contaminação intensifica essa sensação de vulnerabilidade durante a refeição. Mesmo quando o alimento ele é potencialmente tolerável, essa incerteza impede que o sistema digestivo opere em condições ideais. Com o tempo, essa experiência repetida pode levar a um padrão de maior cautela ou evitar determinados ambientes alimentares. Não se trata apenas de preferência pessoal, mas de uma adaptação baseada na necessidade de reduzir essa variabilidade e preservar esta estabilidade gastrointestinal. Reconhecer essa diferença entre segurança técnica e sensação de segurança ajuda a entender que algumas pessoas precisam de maior transparência sobre o preparo. A previsibilidade não serve apenas para evitar ingredientes problemáticos. Ele também cria condições fisiológicas e psicológicas necessárias para uma digestão mais confortável e até mesmo estável. Existe uma dimensão que vai além da nutrição quando falamos de restrição alimentar, que é a identidade e autonomia corporal. Controlar o próprio preparo dos alimentos não significa apenas escolher o que comer. Significa manter previsibilidade sobre como o corpo irá responder após essa refeição. Para quem convive com sistemas digestivos recorrentes, essa previsibilidade é um recurso de estabilidade física. Quando a pessoa sabe exatamente quais ingredientes foram utilizados, em qual quantidade e de qual forma foram preparados, você consegue antecipar com mais precisão essa resposta do organismo. Quando essa autonomia ela é retirada, por exemplo, quando depende exclusivamente do preparo de terceiros, surge uma sensação de perda de agência. Agência, nesse contexto, é a capacidade de influenciar diretamente o próprio bem-estar. A pessoa deixa de ter controle sobre variáveis que impactam sintomas reais. Essa perda de controle não é apenas emocional. Ela interfere na capacidade de manejo clínico. Por isso, intervenções eficazes para restrições alimentares não podem se limitar a entregar uma lista de alimentos permitidos ou proibidos. É necessário, sim, desenvolver competência alimentar. Isso inclui ensinar leitura crítica de rótulos, identificação de nomes técnicos de ingredientes que podem conter lactose ou derivados de trigo. Também envolve compreender que cada pessoa possui um limiar de tolerância próprio. Esse limiar não é fixo e nem universal. Ele varia conforme a dose ingerida, combinação de alimentos e o contexto fisiológico. Por isso, você precisa aprender a reconhecer padrões de resposta do próprio corpo. Outro componente essencial é o desenvolvimento de comunicação assertiva. Saber perguntar de forma clara quais ingredientes foram utilizados, como foi o preparo e se houve compartilhamento de utensílios reduz incertezas. Além disso, normalizar essas perguntas como parte de autocuidado evita que você se sinta que está incomodando ou sendo excessivo. No caso específico da intolerância à lactose,
A tolerância pode ser modulada por estratégias práticas, como consumir pequenas quantidades fracionadas ao longo do dia, ingerir junto de outros alimentos e utilizar a enzima lactase antes da refeição podem ser recursos conhecidos para reduzir esses sintomas. Entretanto, todas essas estratégias dependem de informação precisa sobre o preparo da preparação. Se a pessoa não sabe quanto de lactose está presente ou quanto será ingerida, não consegue ajustar a dose e nem utilizar a enzima de forma eficaz. Como resultado, o risco percebido aumenta e a previsibilidade diminui. Já na sensibilidade ao glúten não celíaca, o desafio é ainda maior porque não existe biomarcadores laboratoriais objetivos para monitorar a exposição da resposta. O principal instrumento clínico passa a ser o histórico alimentar detalhado, associado a registros de sintomas. Isso exige saber exatamente o que foi consumido, em qual contexto e com quais ingredientes. Quando o preparo ele não é conhecido, perde-se um dado essencial para correlacionar causa e efeito. Sem essa rastreabilidade, fica difícil identificar padrões de se o sintoma foi provocado realmente pelo trigo, ou por outro componente fermentável, ou por contaminação cruzada, ou por fatores como o estresse. Portanto, controlar o preparo não é um comportamento rígido e sem finalidade. É uma estratégia que preserva a autonomia, melhora a capacidade de ajuste individual e permite decisões baseadas em dados reais do próprio corpo. Promover essa educação, transparência de informação e habilidade de comunicação é tão importante quanto orientar escolhas alimentares. Estes elementos eles reduzem essa incerteza e aumenta a segurança que permite que a pessoa tenha estabilidade digestiva com maior independência. Existe um contexto útil para entender esse impacto de incerteza alimentar, chamado de custo energético decisório. Toda decisão existe um processamento mental. Quando a pessoa possui uma restrição alimentar e não sabe exatamente como o alimento foi preparado, cada refeição deixa de ser automática e passa a exigir análise ativa. Antes mesmo de comer, você precisa avaliar o risco, como quais ingredientes podem estar presentes, quais as chances de haver lactose ou derivados de trigo oculto, o preparo foi feito com utensílios compartilhados, a quantidade ingerida ela pode ultrapassar esse limiar pessoal de tolerância. Esse processo ele consome recursos cognitivos. Durante a refeição surge uma segunda tarefa, que é negociar socialmente. A pessoa pode precisar fazer perguntas, explicar sua condição, ou decidir se aceita ou recusa algo. Essa interação ela demanda atenção, controle emocional e gestão de constrangimento. Após comer, inicia-se uma terceira etapa, que é o monitoramento corporal. Você observa sintomas digestivos nas horas seguintes para identificar possíveis sintomas. Este acompanhamento contínuo também consome energia mental. Quando esse ciclo ele se repete várias e várias vezes ao dia, ocorre um acúmulo de carga cognitiva. Este acúmulo pode gerar o que chamamos de fadiga decisória ou fadiga alimentar. A pessoa ela se sente mentalmente cansada de ter que pensar demais sobre algo que, para os outros, é simples. A fadiga alimentar não significa apenas cansaço psicológico. Ela pode reduzir a qualidade de vida, aumentar a ansiedade antecipatória e levar a escolhas baseadas em exaustão, não em estratégia. Por exemplo, a pessoa pode evitar comer fora não por preferência, mas porque o esforço mental necessário é alto demais. Por isso, a falta de controle sobre o preparo não é um detalhe operacional pequeno. Ela interfere diretamente em múltiplos níveis de funcionamento humano. O estado constante de alerta pode ativar respostas de estresse, que alteram a motilidade intestinal e a sensibilidade visceral. Pode aumentar também essa carga de preocupação e a necessidade de vigilância, podendo reduzir também a capacidade de aplicar estratégias planejadas, como o ajuste de porção ou uso de enzimas quando necessário. Com o tempo, estes fatores combinados reforçam padrões de evitação. A pessoa começa a restringir ambientes ou até mesmo restringir situações alimentares inteiras para reduzir esse desgaste. É importante diferenciar a previsibilidade de obsessão. Buscar informações claras sobre o preparo e ingredientes não é um comportamento compulsível por si só. Ela é uma ferramenta de regulação corporal que permite decisões baseadas em risco real. Quando o ambiente alimentar oferece transparência, por exemplo, descrições precisas de ingredientes, padronização de preparo e comunicação técnica adequada, o nível de vigilância da pessoa diminui.
O sistema nervoso pode sair do estado de alerta e entrar em um estado mais favorável à digestão. Neste contexto, comer deixa de ser uma atividade carregada de análise e passa a ser novamente um comportamento funcional e social. A pessoa consegue participar de refeições sem precisar gastar energia excessiva, avaliando o perigo de cada etapa. Portanto, reduzir incertezas no preparo não melhora apenas sintomas físicos, mas também reduz custo cognitivo diário, preserva energia mental e permite que a alimentação volte a ocupar o seu papel normal de nutrição, convivência e prazer controlado, em vez de ser um processo constante de gerenciamento de risco. Espero que você tenha saído daqui muito mais esclarecido, entendendo melhor o que acontece no seu dia e por que as coisas são como elas são. Conhecimento é liberdade. E eu estou aqui para quebrar barreiras e te explicar tudo sobre essas intolerâncias alimentares, sensibilidades alimentares. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!